experiência gastronômica começa muito antes da primeira garfada. E o sabor é o grande protagonista da gastronomia. Mas por trás dessa magia final, existe também uma boa estratégia de comunicação. Hoje a gente vai entender como transformar experiências em memórias. Para a gente conversar sobre como o marketing colabora com a gastronomia e para esse encontro de experiências darem certo, hoje aqui no Fala Mercado eu recebo dois profissionais que são da comunicação e do marketing em estabelecimentos, iniciativas, multiplataformas ou grupos gastronômicos. Hoje é quase uma batalha entre o galeto ou o churrasco, o pão de alho, aqui, aliás, ou a polenta. A gente deixa pela salada de maionese que cai bem com os dois. Então, com vocês, estão aqui comigo no estúdio a Ju Palma, que é coordenadora de comunicação e marketing do Eu Topador, que é uma multiplataforma de comunicação e eventos. E também comigo o Jonas Esteves, que é diretor de marketing do Mamma Mia. E eu quero dizer para vocês que este episódio está sendo gravado antes do almoço. Quero fazer um protesto com a produção, vocês não façam mais isso comigo. Bom, como neste programa o protagonismo é do mercado, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E agora é tudo com vocês, tá? Eu tô já com água na boca pra falar sobre isso, mas eles juraram que não vão nos maltratar. O Jonas já fez umas brincadeirinhas aí que tá chegando umas encomendas, né? Bora? Preparados? Sempre. Muito bem. Nasci preparados. Eu gosto, adoro isso. Bom, gente, falar de gastronomia, como a gente falou desde o início, é falar de experiências, né? Então, eu queria primeiro ouvir, assim, quais são os principais desafios do marketing na gastronomia quando a gente trata de algo tão básico que é comer, né? Se alimentar. Vou começar pelas damas, Jonas. Por favor. Eu acho que é bem isso que tu trouxe mesmo, assim, trazer pela experiência, né? Porque o prato em si, claro que o prato em si vende, porque a gente precisa comer, mas trazer a experiência, trazer um pouco de afeto, contar histórias a partir daquele prato é o grande desafio, eu acredito, do marketing nos restaurantes, né? E tu já vem com uma bagagem de outras também, né? Antes do Topador teve destemperados, né? Enfim. Isso, trabalhei no destemperados também, que a gente trabalhou contava. com fome, Jo? Eu sempre comi comida fria, isso é o que eu falo. Comunicação, eu vou confessar que eu dei um follow, né? Porque era uma tristeza acompanhar a vida dessa mulher. Era vinhos, comidas boas, difícil, lugares né? incríveis. Difícil. Tá me dando uma depressão. E aí é bem isso mesmo, assim, da gente se preocupar muito em contar a história através do prato, né? E aí, tirando as fotos, então eu tô mais de 10 anos tirando fotos de comida e comendo a comida quase fria. Tento tirar rápido, né? Pra não esfriar. Quando a gente recebe o pessoal de comunicação que vai produzir conteúdo dos nossos restaurantes, a gente toma cuidado de dar um prato para fotografar e tudo e recolher rapidamente quando ele terminar para que ele possa ter a experiência completa. Mas é bem comum do pessoal, não, eu tô acostumado a comer comida fria. Mas sabe que para mim, falar de comunicação e gastronomia, eu escutei essa semana um termo que eu achei muito legal e vou roubar para mim. Agora é meu. Consistência e pirueta. A gente tem que falar de consistência. O restaurante tem que prometer o que vai entregar, a comida tem que estar servida como prometeu, o preço tem que estar adequado ao que o cliente está disposto a pagar. Então é consistência. E a pirueta, aí é tudo que a gente tem que fazer para chegar lá. É estar aqui no podcast contigo, é convidar para um evento especial, é lançar um produto novo, é comunicar verdades, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes no mercado de gastronomia é que a gente vê muita mentira, né? Só existe, depois da era dos influenciadores, com todo respeito aos que são corretos, a gente vê muita gente só falando bem de restaurante. Não tem mais restaurante ruim. Sempre vai ter um influenciador capaz de avaliar qualquer experiência como positiva. E aí fica até uma dica para quem vai trabalhar com comunicação. Poxa, a Ju tem uma história na comunicação de restaurantes. Ela não vai aceitar um convite para qualquer coisa. E tem mais vários em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que são assim. Mas tem muita gente trocando comida por post. Então, sim. assim, isso é consistência, saber também com quem tu vai fazer relação. Perfeito. Gente, essa é uma área que ela não se esgota, né? Já que ninguém deixa de comer. Ou pelo menos não deveria, né? Ainda que a gente saiba da realidade. Mas, por outro lado, ela também é muito competitiva, né? Quando a gente fala de ou uma galeteria ou o topador que é do churrasco, enfim, tem aí
uma série, né? Vai escolher a rodo. Como se diferenciar, né? Dentro dessas estratégias de marketing e comunicação, como acessar os consumidores de forma a deixar o seu diferencial? É aquilo... Acredito que o restaurante, a marca, precisa saber o seu diferencial exatamente para saber comunicar isso, né? Perfeito. Se o diferencial é o ingrediente local, por exemplo, se o diferencial é a experiência, se o diferencial é tudo junto, o preço, né? Tudo isso o restaurante tem que saber comunicar, porque senão vai cair no mais do mesmo e não vai conseguir competir com os outros lugares. Então, para contar a história, para trazer a experiência, para trazer o afeto, conectar com a memória que está lá na cabeça do consumidor, tem que saber o seu diferencial. E comida é muito memória, né? Assim, a memória afetiva, ela tá em provavelmente boa parte dessa comunicação, né? E a gente comunicar esse afeto, essa memória, é o que vai conectar com certeza com o consumidor, muito além do prato, né? Porque, claro, como tu mesmo falou, o prato... Todo mundo precisa comer, todo mundo vai sentir fome, vai olhar o prato, vai se sentir apetitoso, né? Mas a história, a conexão com o consumidor é o que vai levar além. Jonas. Mas eu acho que um grande pilar para mim Kotler já trouxe, né? Que marketing é a forma criativa de entregar a verdade. Se a gente entrega a verdade, é fácil de comunicar. O problema para mim hoje é que às vezes a gente encontra pelo caminho pessoas que inventam algo que não é real, né? É o topador. Cara, ele construiu esse cenário. Tu vai lá, ele é realmente verdadeiro. O Mamma Mia, tu vai lá, é uma história de 40 anos, né? Servindo radite orgânico, o Galeto Primo Canto, o Julinho e a família dele têm essa visão do restaurante que é extremamente verdadeira, que faz a conexão emocional, que faz a conexão real e no final das contas comunica a verdade. Eu acho que esse, para mim, para qualquer pessoa que trabalha com comunicação de gastronomia, não adianta usar o CapCut, o Photoshop, o IA, não importa, se não tiver verdade por trás. Eu estava assistindo o Chef's Table esses dias e vi que um dos restaurantes estrelados Michelin que fica na Tailândia, acho que a Tailândia, é uma barraquinha de rua. Porque ela entrega uma massa lá que só ela consegue fazer daquele jeito. Então, o prêmio máximo da gastronomia foi lá e reconheceu algo que tem muita verdade, que tem muito empenho. Uau. Né? Então, não é só sobre o restaurante que sai fumaça, sobre o vídeo bem feito. Não é só sobre a pirueta. Não, é sobre verdade. Então, comunicação hoje, para se diferenciar dos demais, eu acho que a pirueta ela faz parte, mas é mais consistência e verdade do que a pirueta. 70-30. A pirueta com certeza vai bombar nas redes sociais, por exemplo, mas tem outro nicho de conteúdo que bomba muito e aí a gente adentra nessa verdade, que é os bastidores da cozinha. Por exemplo, se vai mostrar alguém produzindo um doce, alguém produzindo o prato, né, que vai ser servido, o cliente vai encontrar a verdade ali que vai mostrar como é que é produzido aquilo. Então, também, essa tendência de mostrar os bastidores funciona bem para atrair esse público que quer ver o que acontece de fato, né? E uma coisa interessante também que, assim, as coisas boas, elas aparecem muito rapidamente, desperta memórias afetivas, né, traz essa verdade, enfim, que corrobora no paladar. Mas, assim, uma escorregada, ela pode ser... Todo mundo vai errar. Fatal, né? A verdade é essa. Para mim, eu tenho certeza que qualquer um de nós que está aqui, qualquer uma das pessoas que está assistindo, já errou ou vai errar muitas vezes. E se vai errar, é só saber trabalhar com isso. Saber comunicar da melhor maneira, saber pedir desculpa, saber reconhecer o erro e corrigir rapidamente. A gente viu aqui recentemente um trabalho que eu acho louvável, que é o da vigilância sanitária. Isso, eu ia falar sobre isso, deve excelente. sim trabalhar sobre isso. E a gente viu algumas coisas que o pessoal, em vez de reconhecer, gente, realmente... Erramos, pisamos na bola, erramos com vocês, vamos corrigir, vamos trabalhar. O pessoal se preparou mais para brigar, para vir para descaracterizar o trabalho, que, gente, é uma proteção. A gente vive num país continental, é necessário ter um órgão que regule isso, né? E é tão simples, tem normas, seguem as normas, consistência de novo, verdade de novo, e não está escape de acontecer, né? Poxa, o topador é num sítio, daqui a pouco algum bichinho, alguma coisa aconteceu, cara, vai acontecer, uma folhinha vai cair em cima. No Mamma Mia são quase 700 funcionários.
a gente cuida, treina, a equipe de RH trabalha fortemente para qualificar aquilo, para que a verdade seja entregue na mesa, mas pode ser que uma coisinha fuja do padrão. E são quantas lojas do Mamma Mia? Hoje a gente está com 40 lojas. O Mamma Mia, na verdade, pertence ao grupo JPLP, que é original de Gramado. Inicialmente, há 40 anos, cria o Mamma Mia em Gramado, vem para Porto Alegre em 86, e de lá a gente abriu o El Fuego, que é uma parrilha super tradicional, tem em Gramado, tem em Novo Hamburgo, no Shopping e Fashion. A gente abriu o Nene, café, bar e restaurante, depois o Nene Pizza, que resgata um pouco da história, porque lá no começo o Juninho começou com uma pizzaria, pouca gente sabe disso. E agora, recentemente, o Cinema Paradiso, que é um dos restaurantes que dá o maior orgulho pra gente, né? Ele vem somar e refletir esse novo momento do Grupo Mamma Mia. Então, são 40 restaurantes no total, contando com o que é o meu preferido de todos, que é o Mamma Mia Express, que populariza, democratiza e dá acesso à comida das 10 da manhã às 10 da noite em vários shopping centers do Brasil. Eu vou dizer que eu moro na Zona Sul, né, de Porto Alegre. Eu sou rodeada por Mamma Mias, né? Porque eu tenho, dessas 40, sei lá, umas 7 tem na Zona Sul de Porto Alegre, entendeu? Onde eu vou, eu olho, eu sou perseguida pela Mamma Mia. Mas eu ia fazer um outro comentário que o Jonas falou da tua vida fácil ali, né? De vinhos. Mas falou a pessoa que vem do Zafari, do chocolate Lugano, que também deve ter sido muito difícil trabalhar com chocolate. Agora, Mamma Mia, vocês estão aqui em pé de igualdade, hein? Sabe que eu sou o terror da minha esposa, né? Porque ela é nutricionista. Ai, não acredito. E na Lugano eu fui responsável pelo desenvolvimento de produtos. Então chegava a Páscoa, era uma mesa 5 vezes o tamanho dela, cheia de ovos de Páscoa que a gente tinha que provar todos. Poxa, que ruim. Fui pro Mamma Mia, a gente está atualizando o cardápio. Ai, gente. Está testando a polentinha para ver se ela tá no padrão que a gente gostaria, o galeto. Tem bastante novidade legal lá que está chegando e a gente tem que ficar ali experimentando uma por uma. Então eu olho para ela e digo, desculpa, mas não vai dar. Aí, amor, eu vou chegar. Mas eu prometo aqui, esposa, nesse mês eu vou me comprometer, vou voltar aqui às consultas. A gente só não sabe que mês esse episódio vai ao ar, né? Pessoal, eu conto com vocês pro ano que vem. Pra janeiro. Fevereiro. Janeiro não quer férias. Que nem eu, que por 6 anos trabalhei muito forte assim com gestão de conteúdo e produção de conteúdo para redes sociais e eu produzi muito conteúdo para Charlie Brown. Agora só Charlie. E, nossa, na época de Páscoa, principalmente, assim, eles mandavam muitos ovos. Então era assim, ruim. Ju, vamos fazer um vídeo de cada ovo. Então tá, vamos fazer. Vamos fazer um vídeo de cada brownie no Natal, vamos. Eu acho, agora eu vou até sair do roteiro aqui, mas eu tenho uma curiosidade com vocês, porque vocês lidam com essa questão gastronômica. E como que faz quando a gente não gosta daí, assim, tem uma experiência, e aí? Da comida ou... De postar nas redes? Eu prefiro não publicar, porque assim, hoje eu tenho 21 mil seguidores. Se eu vou num lugar e não gosto, eu entendo praticamente mais de 10 anos já trabalhando com gastronomia, que pode ter sido uma experiência. Pode ter sido um dia ruim, um recorte, alguém faltou... por acaso fui mal atendida pelo garçom porque estava num dia ruim, ou o pessoal da cozinha errou. Então eu costumo não dar valor para aquilo. Se eu não gostei, eu posso voltar no dia seguinte para provar de novo. Tu dá novas chances. Dou novas chances. Então eu prefiro não postar, porque eu sei que se eu postar, aquilo pode gerar uma bola de neve. E por causa de um erro, o restaurante... E lembra o que a gente falou sobre verdade? Sim. Sobre confiar numa pessoa que tem autoridade no assunto, que é o caso da Ju, quando se fala de review gastronômico ou de indicação. Se ela está indicando, eu já ouvi de várias pessoas, não, saiu no perfil da Ju, pode ir que é bom. Por quê? Porque para que uma experiência muito boa vá, provavelmente 10 não foram legais e ninguém está sabendo. Eu acho que esse é um papel bem importante. Eu tenho investido muito no que eu trabalho, né? Investir em gastronomia é conhecer restaurantes. E isso custa caro, né? Assim como um piloto de carro investe em horas de direção, um jogador de futebol em horas de treino. O meu treinamento é conhecer restaurantes. Então, eu tenho um olhar muito crítico para saber isso está correto, isso não está correto, isso está bom ou não está. Em vários momentos, eu consigo dar um feedback direto, né? Cheguei num restaurante, comi uma comida que não está legal ou que poderia estar melhor. Se eu tenho acesso, eu dou esse feedback gratuito, legal. Vamos dizer assim. Legal. Né? E para os nossos negócios, esse olhar, ele também, ele se traduz ali dentro de não deixar ir para fora. E quando enxergar, às vezes até num post, num repost, a gente olha assim, a montagem desse prato aqui não está correta.
Volta para a unidade de treinamento, fala lá com o operacional, com o time de treinamento, olha, esse restaurante aqui montou errado, ó, vamos ensinar de novo. Né? Especialmente uma Mamma Mia com 40 lojas, que precisa ter ali um padrão. Exato. Bem próprio. E é muito importante, assim, que o próprio restaurante consiga ter o feedback ali na hora, né? Que os clientes se sintam confortáveis de dar aquele feedback, porque tem muita gente que não se sente confortável, prefere 1000 vezes sair, por mais que o restaurante diga gostou, a pessoa diz gostei. Aí gostei. chega lá na internet e... E às vezes nem é na internet, é aqui. Gente, ontem tive uma experiência horrível em tal lugar. Péssimo, gente. E aí não colocou em lugar nenhum, só que aquilo reverbera numa certeza. velocidade. Claro, vai um falando pro outro. Com certeza. Eu tenho sempre a visão de que todo mundo é bom. Sempre alguém vai... Sempre todas as pessoas do mundo são boas. Elas podem estar más, mas elas são boas. Então eu acho que as experiências também sempre são boas. Naquele momento elas estavam más. Não estavam boas, não estavam gostosas, não estavam bem feitas. Como a Ju falou, pode ser o dia do garçom que perdeu o ônibus ou que furou o pneu do carro. Claro, por muitas coisas. Né? Pode ser o chefe de cozinha que não estava com o insumo correto. Pode ser por uma outra coisa. A pressão de quem eles estão servindo. Bah, chegou aquela blogueira. E agora? E aí, para não errar, o cara capricha demais. Demais, pega pelo excesso. E se passa, aí tu vê um prato que diz assim, tá, isso aqui tem muito gorgonzola. É que me disseram que ela gosta. Né? Então, eu acho que tem que... Esse equilíbrio é importante, perfeito. né? Bom, antes da gente continuar o nosso papo, eu quero lembrar a nossa audiência que este é um episódio de oferecimento da Corsã. Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Gente, para além do sabor, que esbarra muito em gostos pessoais, né? Sei lá, eu não gosto de comida agridoce. Vou falar aqui, né? Alguma coisa ou outra. Uva passa? Não, nem pensar. Pra quê? Maçã na maionese? Não, gente. Não, feijão em cima do arroz. Né? Coisas básicas. Isso eu concordo. Qual a importância do espaço físico, né? Quando a gente fala de ponto de venda, quando a gente fala de ambiente. Agora, né, o Jonas trouxe, poxa, lá, a barraquinha na Tailândia que conquistou a estrela Michelin. Mas a gente tá falando da experiência de gerar memórias afetivas, né? De trazer boas recordações. A gente normalmente indica lugares que a gente se sente bem, né? Ao entrar. A gente brinca na minha casa, por exemplo, meu pai é um cara que ele quando ele gosta de um lugar, gente, ele vai se possível todo dia, sabe? E aí a gente brinca que ele faz até ele enjoar. Daí ele nunca mais vai. Ele é porto-alegrense. Ele é porto-alegrense. Então, é o hábito do porto-alegrense. Na verdade, ele é criado não nascido, mas criado em Porto Alegre. Então, para vocês, assim, qual é o espaço quando a gente olha para o ponto de venda, né? Que é ali o espaço físico, né? Eu acredito muito que na comunicação, com todo respeito aos pesquisadores, aos historiadores, a gente fala muito em personas. A persona deste lugar. Mas vou fazer uma pergunta aqui. Alguma de vocês fez exercício ontem? Não. Fez exercício semana passada? Sim. E naquele momento vocês eram fitness? Mesmo que fosse só uma caminhadinha na esteira? Não, é que eu me exercito para comer. Perfeito, mas a lógica é a seguinte. Naquele momento que tu tá no teu exercício, tu é fitness. Então, tu tá com o teu olhar fitness. Vou tomar mais água essa semana, vou comer mais proteína, não vou comer gordura. Então, naquele momento, essa pessoa que gosta de comer polentinha frita, ela é fitness. Então, acho que o espaço físico, ele tem que estar adequado ao momento. Perfeito. Então, se o lugar é um lugar de almoço de família, não pode ter mesa de 2 lugares. Ele tem que ter mesões. A acústica tem que cuidar porque vai ter barulho. Então, a experiência tem a ver com o momento de cada pessoa e não com a persona que ela é. Não existe, a gente não é um só. A gente vindo pra cá, tava todo mundo no celular trabalhando. Chegou aqui, a gente tá descontraído, conversando, a gente sai daqui, vai pro almoço, que alguns vão trabalhar no almoço, outros vão tomar uma taça de vinho. Né? Depende do momento. Outros vão trabalhar tomando uma taça de vinho. Então, olha só, de 3 pessoas que estão aqui falando sobre o mesmo assunto, tem comportamentos completamente diferentes em momentos. Não quer dizer que tu seja sempre a pessoa que vai ao supermercado, naquele corredor, compra tal coisa. Hoje eu comprei um negócio diferente. E tá tudo bem. Então, eu acho que o espaço físico, hoje, ele é um templo de contemplação daquele momento.
Se o nosso posicionamento é para almoços inesquecíveis, eu tenho que servir almoços inesquecíveis e a cadeira tem que ser confortável para um almoço. A gente brinca muito com isso. O McDonald's, sabe por que as cadeiras são duras? Que é para tu ir embora rápido. Aí o McDonald's do mundo começa a colocar carregadores de carros elétricos na frente das lojas. Por quê? Porque eles querem que as pessoas fiquem mais tempo lá dentro, porque o momento é outro. Espaço kids, enfim. Exato, tomada para carregar o computador enquanto trabalha. Então, é de momentos. Acho que a primeira coisa, ninguém entra numa casa onde não é bem recebido na porta. A gente cuida muito isso. Eu acho que o grande valor da nossa marca é ser humano. E humano é um humano na porta, não é um robô dizendo seja bem-vindo, Mamma Mia, sua mesa para quantos? E, às vezes não é nenhum robô digital, e sim às vezes um robô humano. Olá, bem-vindo, Mamma Mia, pode passar? Não é assim. Ser bem recebido na porta, ser às vezes até abraçado. Eu conheço tão bem o cara da porta que eu já abraço ele. Ele já conhece a minha mesa. Ele já sabe que tem que largar a polentinha antes do Hadid para mim. Eu acho que isso é espaço físico e não a fumaça que sai do prato, a luz que faz o melhor post. Eu acho que é pensar no contexto daquele momento, E para mim isso é total comunicação, é total marketing. Claro. E até essa discussão de comunicação e marketing fica para o próximo episódio. Adoro. Eu concordo plenamente, assim, claro que o ambiente é muito importante para a gente fazer a pessoa se sentir em casa, o cliente, mas o atendimento, se tiver um atendimento que te acolhe, o resto vai andar na linha, sabe, se tudo estiver correndo bem. Então, tendo um atendimento que acolhe, principalmente na entrada, que leva até a mesa, que pergunta se está tudo certo, que pergunta se a comida está boa, se precisa de mais alguma coisa, isso já garante 100% da experiência, assim. Quer ver um teste que eu acho bem legal? Vai a um restaurante desses que não tem identidade. Desses bem bastantão, assim, ou que estão super hypados e que dizem, mas de onde veio esse restaurante? Senta e pergunta para o garçom, qual a indicação que tu me dá para almoçar, que eu nunca vim e quero comer algo que seja muito bom? 90% das vezes desses restaurantes sem identidade e que são pasteurizados é o prato mais caro. Pode apostar. Aí tu vai para um outro restaurante que tem mais história, que o garçom já te conhece. Olha, se eu tivesse sentado aí contigo agora, eu comeria tal prato. E aí tu vai ver, às vezes é um prato que está escondidinho ali no cardápio, Ou, olha, eu misturaria esse molho com esse, que vai ficar uma delícia. São dicas, Isso, para mim, faz parte, inclusive, do ponto de venda, Esse treinamento, essa gentileza e essa flexibilidade até do atendimento, Gente, gastronomia atinge um público bastante grande e variado, Porque quando a gente fala daqueles dados demográficos, a idade, renda, sexo, enfim, até a questão geográfica, é um leque muito grande, Então, como equalizar essa comunicação considerando, por exemplo, vamos falar de Mamma Mia e o do próprio Topador, na verdade os dois. A gente está falando de pessoas, sei lá, de 70 anos que vão comer um galeto ou um churrasco. E a gente está falando de crianças de 5 anos que vão comer galeto ou churrasco. E a gente precisa comunicar. Claro, que talvez a criança de 5 anos não tenha ali o poder de decisão. Tem. Tem de influência, talvez, dos Isso, pais. verdade. Mas assim, sei lá, dos 70, 80 anos até os 18, dos 18 até os 70, 80 anos. É muita gente. Homens, mulheres, enfim. Como que se equaliza uma comunicação dessa? Primeiro tem que definir qual é o público-alvo da tua marca, da tua empresa. Então, definindo o público-alvo, que tipo de experiência, um bar de drinks que quer se colocar como aquele bar de primeiro encontro, por exemplo, já é muito diferente do que o público-alvo do Mamma Mia, por exemplo, do Topador, que é mais família. Então, tudo vai depender de conhecer a marca, conhecer a tua empresa. E aí sim começar a posicionar a comunicação de acordo com isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu vou ser generalista, vou fazer muita coisa. Se criança gosta de carne, eu vou servir carne. Tá na tua essência? Tem verdade naquilo ali? Tem propósito? Tem porquê? O CEO da empresa, hoje, ele sempre diz assim, qual é o porquê disso? Nós vamos botar uma xícara aqui. Mas por quê? Porque a Ju botou a dela ali também. Mas por quê? Qual a diferença que faz para nós? Então, quando a gente pensa um pouco sobre negócio e amplitude do público, acho que um principal erro é não saber quem é. Não é nem para quem vai vender, é quem tu é. Ou é o Topador. Cara, ele faz um trabalho espetacular, Mas se daqui a pouco ele começar a fazer delivery, será que faz sentido?
porque a experiência dele lá é algo único. Vai perder, não tem como botar aquela experiência dentro de um delivery. Pode ser que ele ache um jeito, mas hoje eu acho que se entender primeiro, que é uma coisa que a gente faz muito dentro do Mami, existem várias rodadas de conversa de revisão. O fundador é um cara extremamente presente no negócio e ele faz questão de revisar, que com 11 anos ele começou a empreender. E aí a gente vai ver que empreendedorismo interno, externo, é um dos valores da marca. Né? O respeito... É aquela máxima, o olho do dono engorda o boi, né? Nesse caso, literalmente, né? Literalmente. Mas eu acho que se entender primeiro e não sair... apoiado 100% nas tendências, nos hypes. Hoje, a gente não existe marketing sem análise de dados. Sim. Não, é impossível fazer isso. A inteligência artificial veio para trazer uma velocidade nessa análise, te ajudar a tomar decisões e tem que ser usada. Existem muitas plataformas que trazem números e que vão te apontar para caminhos, mas a decisão do caminho é bem importante. E tem uma frase que eu tenho até uma camiseta dela, que é: quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada é caminho. Então, se eu não sei que eu quero chegar, daqui a pouco eu estou fazendo lá um espaço kids gigantesco com menu kids e não é o que eu quero. Eu sou, um exemplo, um bar de drinks que bota espaço kids. Perdeu. A gente falava, ontem a gente falava sobre espaço kids, a gente passou na frente de uma farmácia que está investindo em espaço kids e eu dizendo, gente, é que não faz sentido. Gente, pelo amor de Deus, né, sem nenhuma crítica, porque eu não sei qual é a estratégia. Mas assim, na minha cabeça, eu só entro na farmácia para ser muito... Eu não quero estar naquele lugar, gente, né? Pensa só, se eu vou na farmácia é porque eu tô doente, né? Exatamente, eu vou na farmácia porque eu preciso de remédio. Não, e as outras pessoas que estão ali também têm alguma comorbidade, alguma doença. Exato. Então significa que não é um ambiente muito salubre para estar. Eu até vou dizer que uma das últimas vezes que eu estive na farmácia, eu estava com meu filho pequeno, tinha um espaço kids muito pequeno, assim, uma mesinha com uns bloquinhos de montar, ele sentou ali enquanto eu estava na fila. Isso, te ajuda, ótimo. te ajuda. Mas eu tô falando de um espaço kids, assim, de um piscina de bolinha, um brinquedão e tal, que eu não consegui entender e talvez não seja impactada e, portanto, não sou o público daquela farmácia. Fica aí o tema do próximo episódio, chama a Priscila da Panvel, que está revolucionando, inclusive... Vou trazer a Panvel e a São João, ou a Droga Raia. Tu viu o que ela fez essa semana? Ela lançou um lip balm de Mumu. Da Mumu, é que ele já teve o case do esticadinho. Esticadinho. Fini e esticadinho, cara, agora com Mumu. Mumu eu achei sacanagem. Me deu até vontade de usar aquele negócio. Não tem masculino, assim, porque, pô... Gente, nem tudo são flores na gastronomia, né? Então eu queria ouvir de vocês quais erros, ou qual erro para vocês já aconteceu, pode ser na trajetória de vocês ou que vocês viram acontecer, que foi marcante, assim. Perder a essência. Já participei de projetos que a gente estava mirando para um lugar muito longe do que era o nosso lugar de genialidade, nossa área onde a gente brilhava, e errou. Errou feio, investimento alto, colocando coisas que a gente não dominava, achando que, não, se fulano conseguiu, a gente consegue também. Eu acho que esse é o principal erro, perder a essência, perder a conexão com a história, porque se tu não tem a referência da história, tu não tem verdade. Né, e não consegue ir para frente. Então, já participei, infelizmente, de alguns projetos onde eu mesmo, liderando, olhei para aquilo e disse, opa, peraí que eu acho que a gente se passou aqui. A gente deveria dar uns passos atrás. Conseguimos resgatar, foi um case de sucesso, mas estava quase na beira de cair. Pra se perder. Exato. Ou negócios, assim, que é bem nessa linha também, de que só... Me parece que só tem um negócio por ter, não o próprio dono do negócio, que estaria à frente, que deveria ter a alma ali, a essência, não se conecta com aquela marca. E aí fica difícil a gente comunicar, né? Essa conexão, essa verdade, se o próprio dono não se conecta com a marca. Tá ali porque simplesmente montou o negócio e foi levando, sabe? Vamos para o outro lado dos cases, né? Então, agora eu queria ouvir de vocês, porque nem tudo também são só erros, né? Então, um case que deu muito certo, pode ter sido que vocês participaram ou não, ou que vocês assistiram, ou que vocês lideraram, mas alguma estratégia de comunicação na gastronomia que deu muito certo e tem o coração de vocês.
Eu sou muito fã e estudioso das iniciativas do Burger King pelo mundo. Eu acho que eu não consigo usar eles como case para mim também, né? Como exemplo para mim, mas as iniciativas de ser irreverente, de entender bem na mandala dos arquétipos lá, qual que é o arquétipo dele, que ele fica provocando, que ele fica brigando, até mesmo chamando o McDonald's para briga. Eu acho aquilo ali muito interessante, a forma de trabalho, a forma de também se posicionar em temas polêmicos. Tem um trabalho de CRM por trás do Burger King ali, eu conheço o pessoal que faz e é surreal que eles conseguem trabalhar com campanha de comunicação, o tamanho do share de mercado que eles conquistaram em pouquíssimo tempo, né? Se a gente for olhar, a história do Burger King no Brasil é bem mais recente do que a do próprio McDonald's, e a forma de fidelidade que eles conseguiram criar com os seus clientes, para mim é um case que vale a pena assistir, desde lá dos primeiros, onde eles fizeram o Unfollow Day, que era, eles iam dar um McDonald's para todo fã do Burger King que saísse da página deles no Facebook. Entendeu? Então eles davam lá um lanche do McDonald's para o cara que saísse. Quem que ficou na página? Só quem era realmente fiel. E aí a página decolou, explodiu. Então, estratégias que eu não sei se eu conseguiria aprovar. Né? Como é que eu convenço o cara que a gente gastou dinheiro para encher uma página de Facebook ali com um monte de... Agora nem mais Facebook, tô velho, né? O Meta. O Facebook passou o recibinho aqui de... 40 a mais. 40 a mais. Tá a mesa... tudo certo. Tá tudo certo. Eu nem vou tão longe assim, eu prefiro ficar aqui no mercado local, para não falar de topador, porque eu participei de boa parte dessa trajetória dele e eu admiro ele, o Antônio, como pessoa assim de construção de marca e ele é publicitário, né? Então ele entende muito disso. Mas eu vou indicar um case de um outro cliente que foi muito tempo, assim, meu cliente, que foi o Thiago da Charlie Brown. Da Charlie, né? Muito costume de anos falar Charlie Brown. E... Eu ainda falo. Eu também. Eu não sabia. Eu não sabia também. Charlie agora. Ainda que tenha um Charlie Brown, o Charlie na Zona Sul, eu também não sabia. E eu admiro muito como, e é uma pessoa que eu me inspiro também, como ele traz a história dele para o negócio, assim, para tudo que ele vai contar. Então, é uma grande preocupação dele de não precisa ser um conteúdo megalomaníaco. Pode ser contada uma história ali com verdade, né? Muito. Ainda tem, tu não trabalha mais lá com ele, mas tinha um negócio que eu achava sensacional. O carinho que ele tinha pela avó, né, que é a história toda. No cardápio tinha, se você é a avó, a xícara de café por nossa conta. Cara, sensacional. Café cortesia. Café cortesia para avós. Que legal, não sabia. Massa, porque eu não tomo café, né? Eu também não sou avó, então... Não, mas é pra idosos, é pra 60 a mais já. Sim. Não precisa ser avó em cima, 60 a mais. Porque ela acha que tu é 60 a mais, né? Não. Só pra avisar. É pra posicionar que a pessoa não precisa ser avó, sendo 60 a mais que legal. já traz todo esse conhecimento de vida, né, que é tão inspirador. O nosso estado ele é repleto de publicitários que são fora da curva. Sim, né? A gente tem aqui talentos que são um celeiro da publicidade brasileira, e a gente tem o mercado de gastronomia também, ele é reconhecido nacional e internacionalmente. Acho que tem cases, o da Charlie é maravilhoso, do El Topador, a construção, né? Porque foi construído. Não foi uma coisa, meu pai era o El Topador, eu sou o El Topador Júnior. Não, ele é construído, foi pensado em cada detalhe. Eu sou muito orgulhoso de trabalhar no Mamma Mia, porque é uma empresa que tem um case de expansão sensacional. Inclusive tem uma curiosidade, muito gaúcho porto-alegrense acha que nasceu aqui e foi para Gramado, né? De tanto carinho que tem. E eu acho que se a gente estudar um pouco sobre isso, a gente vai achar cases incríveis ali, o próprio 20/9, o Prez, o Xavier, um bocado de outros restaurantes que a gente poderia citar aqui que estão fazendo um trabalho de comunicação com cases positivos. Então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, se alguém quiser trabalhar com gastronomia, vamos pensar na indústria criativa, né, comunicação, que dicas vocês dão, né? A gente falou muito em verdade, a gente falou muito em consistência, a gente falou muito em piruetas, né? Em pirotecnias também, que é importante. Mas que dicas vocês dão para quem quer começar a trabalhar com comunicação voltada à gastronomia? Tem que gostar de comer, primeira coisa. Primeira coisa. Essa é a parte mais
fácil. Ok, tu pode ter restrições ou até mesmo dificuldades alimentares, eu não sei o termo técnico, mas tu vai pro mercado que contemple contigo. Eu chamo carinhosamente uma amiga minha que é gastrônoma, ela fica muito brava comigo, mas eu digo que eu tenho paladar infantil, né? Tudo bem, vai trabalhar num lugar... É um pouquinho mais difícil. Ué, já pensou que legal ser uma curadora de bufês infantis? Ah, eu ia achar maravilhoso. De fazer a busca... eu ia achar maravilhoso. Fazer o guia brasileiro das melhores casas de festas infantis. Eu acho maravilhoso. Não existe, dá pra fazer. E Olha seria aí, um trabalho bem legal. me dando dicas de empreendedorismo. Porque Tô gostando disso. Essa comida de buffet infantil é boa, né? Ai, gente. Tem umas que são maravilhosas. A máxima é, né, quando a gente fala, tem aniversário de criança. É pra comer, né? Não vou nem almoçar. Não almoço porque tem... né? Mas eu brinco que não é gostar de comer qualquer coisa, né? Quando eu saí do Zafari, um amigo, que é um publicitário bem conhecido aqui da cidade, disse assim, cuida pra não virar um executivo frio, que aceita convite para qualquer negócio. Porque tu tem capacidade para gerir qualquer negócio, mas tu brilha com comida, com gastronomia, com cozinha. E desde então a minha carreira toda tá ligada de alguma maneira, ou é indústria de alimentos, ou é lojas de alimentos, ou é restaurante, sempre tem alguma conexão com isso. Eu consigo jogar bem lá no escritório de advocacia, jogar bem com uma veterinária, não tem problema, é do meu métier, mas eu brilho quando envolve comida, quando envolve a gastronomia. Então acho que se encontrar e se entender, volta, mesma resposta que eu te dei lá de saber quem é quando for trabalhar com marketing de gastronomia, tem que gostar de comer, tem que gostar de restaurante, tem que gostar da dinâmica do restaurante. Exatamente. Porque a dinâmica de restaurante é uma dança, né? Se arruma, reserva, vai, senta, conversa com o garçom, olha cardápio. Pede uma bebida. Pede uma bebida. É uma dinâmica, tem um jogo ali. É uma dança. Legal, achei interessante, dança. é verdade. E aí, se tu não gosta daquilo, eu amo delivery e assistir TV. Cara, pode ser um influenciador, então, de comida de delivery, mas, né, tu pode trabalhar com marketing de delivery. Agora, restaurante, tem que saber dançar essa música. Legal. Acho que a primeira coisa é essa. Tecnologia, eu não dou dica, porque, cara, tá tão popularizado, tão fácil. Nunca foi tão fácil fazer marketing pensando em tecnologia. E nunca foi tão difícil fazer marketing pensando em consistência. Porque o modelo do CapCut é igual para todos os restaurantes. Exatamente. O texto do ChatGPT é igual para todos os restaurantes. Agora, como que tu usa isso para o teu negócio? Como que tu usa isso para gerar a consistência e a verdade? Perfeito. A consistência é o mais difícil, né? A gente... Eu indicaria também isso de gostar do que faz, porque tem que gostar de comer, tem que gostar de ir em restaurante. Muito. Se a pessoa... Aí tem dois nichos diferentes, né? Se a pessoa vai trabalhar numa empresa que tem relação com comida ou se a pessoa vai ser influenciador de gastronomia. Então, dos dois modos, tem que estudar um pouco esse mercado, seja indo nos lugares, seja conhecendo, seja lendo sobre, assistindo. Então, tem que estar por dentro do mercado para também entender e não falar besteira, né? E a gente encontra também muitos influenciadores hoje que acabam postando por postar, assim. A gente já falou isso, né, também anteriormente. Precisa de atenção, né? Ganhou ali uma janela para que alguém dê um like, que comente, então vou fazer mais isso para ganhar mais essa atenção, né? Isso, E então tem que conectar tudo isso, sabe? O conhecimento, o gosto pela cozinha e trabalhar a consistência. Tá, sabe que no período que eu trabalhei mais fortemente, assim, como criadora de conteúdo, eu sempre indicava... O meu trabalho sempre foi com celular. Porque eu achava que grandes produções de foto com câmera, coloca ali um azeitinho para deixar mais brilhoso, já acaba a verdade aí, né? Então, vamos... Mais humano. Vamos trazer... de verdade como é que é servido no restaurante, vamos mostrar aquilo, vamos fazer com o celular, vamos mostrar uma imagem, né, mais próxima ali do espectador. Pode não ser tão lindo. Exato. Mas vai ser mais verdadeiro. Vai ser mais verdadeiro, exatamente. Gente, muitíssimo obrigado. É óbvio que eu vou terminar esse episódio e eu preciso correr para um restaurante, porque eu tô com fome. O topador tá fechado, só para avisar. Oi? O topador tá fechado no almoço. Ai, só droga. tem uma opção. Talvez o Galeto tenha ganhado hoje dessa batalha. Mas muito obrigada por essa troca, por esse compartilhamento e que seja a primeira de muitas aqui do Fala Mercado. Agradeço pelo convite, sempre à disposição falar contigo, com a tua audiência e a gente, como espectador do programa, também é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo essa conversa e que venham mais vezes. Já surgiu até umas ideias de novos temas pra gente falar, né? Então, pra vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando daquela nossa cartilha final, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal
e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.